Muito bem. Faltou passar na última aula, faltou, na verdade, corrigir na última aula o número 38 da página 158. É por ele que eu vou começar. Então, página 158, número 38. Ele fala assim, olha, considere o número complexo que eu vou escrever aqui. Enfim, quantos números complexos? Z total. Não, até que esse exercício aqui ele pode ser dispensado. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dispensar esse exercício aqui. Vou começar efetivamente com a matéria de hoje. A matéria de hoje, na verdade, é módulo de um número complexo. A ideia é o seguinte, quando você fala em módulo de um número complexo, a ideia é você pegar e calcular o valor da distância entre o número complexo e a origem, tá? Então, vamos lá, deixa eu explicar como é que funciona isso aqui. Bom, considere o número complexo Z igual A mais BI. Lembre que todo número complexo, pessoal, ele pode ser representado no plano cartesiano, onde a parte real está sobre o eixo X e a parte imaginária sobre o eixo Y. Então, por exemplo, um número complexo com esse formato aqui, ele pode ser colocado aqui no plano cartesiano assim. Aqui você vai ter o A, aqui você vai ter o B. É sempre dessa maneira, a parte real é sobre o eixo X, a parte imaginária é sobre o eixo Y. E aqui, então, está o número complexo Z igual A mais BI. Ele também pode ser representado, né, você pode colocar em forma de par ordenado, que é quando você coloca A, B, C. Quer dizer, a componente do X e a componente do Y. O módulo do número complexo, pessoal, então vai ser o seguinte. O módulo de Z, representado por, assim, ó, por módulo de Z assim, é dado por. Bom, vamos lá então. Como é que a gente faz para representar aqui o módulo de Z? Você coloca assim, ó, dessa maneira, né? Você coloca o Z dentro de duas barrinhas, e você, na verdade, vai calcular essa distância aqui entre o Z e a origem do plano cartesiano. É isso aqui que vai ser o módulo de Z. Você pode perceber que a figura formada aqui acaba sendo um triângulo retângulo. Aí, para você calcular isso aqui, você pode pegar e utilizar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o módulo de Z ao quadrado vai ser igual a essa distância aqui. Deixa eu destacar aqui, ó, que é o próprio A, mais essa ao quadrado, mais essa distância aqui, que é o próprio B, também elevado ao quadrado. Então, Z ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E esse ao quadrado, então, agora ele passa para o segundo membro aqui, como sendo raiz. E a conta acaba aqui. Então, basicamente, essa fórmula aqui é a fórmula que me possibilita calcular o módulo de um número complexo. Aí eu vou explicar para vocês, né, como é que faz algumas contas com isso aqui. Pegar desde os casos mais simples e pegar casos mais complexos também. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte. Ó, vamos lá. Exemplo aqui. Calcule o módulo do número complexo
Z igual a menos 6 mais 4E. Menos 6 mais 4E. Como é que eu vou proceder aqui, então, pessoal, nesse caso? Nesse caso aqui é o seguinte, menos 6 mais 4i, embora não seja fundamental, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar esse ponto aí no plano cartesiano, que é assim, ó. Se eu tenho menos 6 mais 4, eu vou marcar o menos 6 aqui no eixo x, vou colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6 aqui. Eu vou marcar o 4 aqui no eixo y. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4 e aqui é menos 6. Nesse caso aqui, eu vou ligar os dois pontos. Aqui. Aqui também. E o que eu vou calcular, pessoal, então vai ser essa distância aqui, ó. Essa aqui vai ser a distância, né? Vai ser, no caso, o módulo aqui de Z. Aí é muito simples isso aqui. É só você observar que, nesse caso, ó, o nosso A está sendo menos 6 e o nosso B está sendo o 4. Quando você for calcular aqui o número complexo, você não pega a unidade imaginária aí. Você trabalha apenas com valor menos 6 e com valor 4. Esse I que está aqui, no caso, ele não faz parte aqui da conta, ele não entra aqui na conta. Então, essa conta vai dar o seguinte, vai ficar módulo de Z igual a raiz de quem? De menos 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Sobre, na verdade não, raiz de quanto? Menos 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16, só somar esses dois aqui. Dezesseis com 36 vai dar o quê? 40, 52, né? 52. Então, da raiz quadrada de 52. Então, o módulo, pessoal, basicamente é isso. É pegar cada componente, elevar ao quadrado e somar. Nada além disso. Tá? Simples, simples, simples. E dessa parte aqui, eu vou me ater a trabalhar apenas com isso mesmo, sobre módulo. Porque eu vou querer trabalhar com outras coisas onde o módulo é utilizado à frente, que a gente vai começar agora. Então, primeiramente, o módulo é só você pegar cada componente, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. É a mesma ideia de módulo de vetor que você vê em física, tá? Que você pega cada componente, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada. Eu vou trabalhar com vocês agora, então, pessoal, a parte sobre a parte trigonométrica, a forma trigonométrica de um número complexo. Vou explicar como é que funciona isso aqui. Todo número complexo, ele pode ser representado usando as funções senos e cossenos associadas. Essa seria a forma trigonométrica deles. Eu vou explicar como é que faz essa conversão da forma algébrica para a forma trigonométrica. Vamos lá. Representação trigonométrica de um número complexo. A ideia é o seguinte, pessoal. Vou tentar seguir a mesma ideia que eu segui anteriormente. Tá? Dado um número complexo, complexo Z igual A mais BI, lembra que essa aqui é a forma algébrica dele. Sua forma trigonométrica
será dada por... A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Então, vamos pegar aqui o A e vamos pegar aqui o B. Então, nós temos isso aqui. Então, no caso, esse aqui é o Z igual A mais BI, que é, no caso, né, AB. Beleza. Como é que eu procedo, então, aqui, gente? Primeiramente, quando você tem um número assim, para colocar na forma trigonométrica, eu vou, primeiramente, calcular quem que é o módulo dele. Que é isso aqui. Então, percebam só que aqui a gente acaba tendo um ângulo reto, né? A gente acaba tendo um ângulo reto aqui. E a gente acaba tendo esse ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Isso aqui vai ser fundamental. Então, se você observar, a gente acaba tendo um triângulo retângulo, né? Esse aqui é o ângulo θ, que é o ângulo entre o módulo aqui do número complexo e o eixo x. Essa medida aqui é a medida A e essa aqui é a medida B. Dito isso, eu vou ter o seguinte, ó. Então aqui vai ser a medida A e aqui vai ser a medida B. Se aqui vale B, pessoal, de imediato você consegue perceber que aqui na frente também vale B. Aí teremos o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Bom, a conta aqui vai ser o seguinte. Quando nós fizermos isso aqui, eu vou utilizar aquelas ideias de senos e cossenos lá da oitava série. Eu posso falar que o cosseno desse ângulo θ aqui vai ser o cateto adjacente, que no caso é o A, sobre a hipotenusa. Mas quem representa a hipotenusa aqui no caso é o módulo de Z. Então fica A sobre Z, sobre o módulo de Z. Por sua vez, eu posso falar o seguinte, que o seno de θ, né, esse θ daqui vai ser o cateto oposto, que nesse caso é o B, também sobre a hipotenusa, que nesse caso é o módulo de Z. Aí, pessoal, como é que eu procedo aqui então? Eu posso pegar e multiplicar invertido. Dessa primeira conta aqui à esquerda, eu posso falar que A é igual a módulo de Z, que multiplica cosseno de θ. E dessa conta direita aqui, eu posso falar que B é igual a módulo de Z vezes seno de θ. Isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir fazer a conversão que eu mencionei para vocês. Eu sei que Z é igual a A mais BI. O nosso A é essa expressão que está aqui. O nosso B é essa expressão que está aqui, então eu posso substituir aqui, ó, no lugar do A, coloquei módulo de Z cosseno θ. No lugar do B, vou colocar módulo de Z seno θ. E a direção aqui vai ser a direção E. Eu só substituí, no lugar do A, coloquei o Z, módulo de Z cosseno θ. No lugar do B, módulo de Z seno θ. Aí percebam só, pessoal, que dá para dar uma arrumada nessa conta aqui. Como aqui é módulo de Z e aqui também é módulo de Z, eu posso colocar ele em evidências. E eu permutei a posição desse, joguei ele aqui para frente. Essa expressão última aqui é a chamada forma trigonométrica de um número complexo.
Forma trigonométrica de um número complexo. É isso aqui. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, pessoal, tá? Vou fazer um exemplo aqui com vocês de como é que você pega um número na forma algébrica e coloca na forma trigonométrica. Não é difícil. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer com vocês da página 160. O exemplo, na verdade, é R16. Tá? Deixa eu fazer esse exemplo aqui. Ele fala o seguinte: escreva na forma trigonométrica e represente geometricamente os números complexos que estão aqui na sequência. Então, o primeiro número complexo é z igual 4 mais 4i, e o outro número eu escrevo depois. Então, como é que eu vou colocar esse número que está na forma algébrica na forma trigonométrica? É isso que ele está pedindo para fazer. O primeiro passo aqui, gente, é você fazer o seguinte: esse número aqui, ele tem, por exemplo, o A sendo igual a 4, que é a parte real, e nesse caso aqui, o B também vale 4. Ambos valem a mesma coisa, 4 e 4. Aí, se eu jogar aqui no plano cartesiano, eu vou ter o seguinte, ó. Um vale 4 e o outro também. E nós temos, então, que o módulo de z vai ser dado por isso aqui. Tá? E aí eu vou trabalhar, vou calcular quem que é primeiramente, o módulo de z. O módulo de z é a raiz quadrada de cada componente dessa aqui e dessa aqui ao quadrado. Fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aparece uma raiz aqui. Aí vai dar 16 mais 16. 16 com 16 vai dar 32. Então dá 32 aqui, raiz quadrada de 32. Bom, eu já achei no caso isso aí. Então agora eu tenho que achar, pessoal, o valor de A e o valor de B. Na verdade, tem que achar aqui o valor de θ, que é esse θ que está aqui. Aí eu vou explicar para vocês como é que faz isso. Esse θ aí, na verdade, pessoal, você pode achar a partir da tangente. Muito embora pareça complicado, mas ainda assim é o jeito mais fácil que tem. Eu sei que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto. Lembra que o cateto oposto ao ângulo, no caso, é esse aqui, que nesse caso vale 4, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui, que nesse caso também vale 4. Então, eu posso falar o seguinte, que a tangente vai ser o 4 sobre 4. Logo, a tangente de θ vai ser igual a 1. Moral da história, o θ nosso aqui, ele vai ser dado pelo arco tangente. O arco tangente é a função inversa da tangente. De 1. Tá? Quer dizer, a pergunta é qual é o θ, né? Qual que é o ângulo cuja tangente vale 1? Essa é a pergunta que você faz. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é como é que você faz para calcular qual que é o ângulo cuja tangente é igual a 1. Isso aqui tem várias maneiras de fazer, pessoal. Se você conhecer um pouquinho de trigonometria, fica mais fácil. Se você não conhecer, talvez esqueceu, alguma coisa assim, né? Que vocês viram no passado, trigonometria. Se você esqueceu, não tem problema. Você pode pegar e usar a calculadora. Aí eu vou explicar como é que você faz isso usando a calculadora. Primeiramente, você tem que configurar a sua calculadora para DEG. Esse DEG aqui significa graus em inglês.
Então, apertei 1. Aparece um Dzinho aqui no visor. Está meio pequeno aí, mas não vai dar para ver não. Mas enfim, aqui em cima tem um D. Esse D vem de deg, que é graus, em inglês. Aí você faz assim, olha, você aperta o Shift. Como eu quero a função inversa, eu coloco tangente e coloco o número 1. Quando eu apertar o igual, aparece o ângulo que é o valor do θ, que nesse caso é 45 graus. Tá? Já que o θ pertence ao primeiro quadrante, é direto. Aqui, na verdade, é com θ pertencente ao primeiro quadrante. Se ele pertencesse ao segundo quadrante, teria que fazer um pequeno ajuste. Mas se o θ pertencer ao primeiro quadrante, é só você pegar e utilizar isso aqui, utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula do arco tangente. Ó. Você aperta o Shift, tangente. Fica tangente menos 1. Coloca o número que você tem, que nesse caso é 1, e aperta o igual, dá 45 graus. Tá bom? Aí, a gente vai ter então o seguinte, ó, o nosso Z, lembra que ele é dado por essa fórmula aqui, né, a forma trigonométrica dele. Aqui vale raiz de 32, está aqui, ó. Cosseno de 45 graus, mais I seno de 45 graus. E a conta termina aqui. Bom, eu vou fazer mais um exemplo, pessoal, similar a esse com vocês, tá bom? Deixa eu fazer um resumo aqui que eu acho que é importante. Esse resumo aqui ele vai ser fundamental para as próximas contas. Porque quando você vai calcular um número complexo, você pode ter ele no primeiro quadrante, que é quando ele está aqui, no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Deixa eu fazer um resumo de como é que isso aqui funciona. Então, olha, dado um plano cartesiano aqui, se o Z estiver aqui, ele pertence ao primeiro quadrante. Deixa eu colocar no campo de visão de vocês isso. Um Z que esteja aqui, ele está no primeiro quadrante. Um Z2 que esteja aqui é o segundo quadrante. Aqui pertence ao primeiro quadrante. Aqui pertence ao segundo quadrante. Aqui, no caso, se eu estiver aqui nessa posição, né, o Z3 aqui vai pertencer ao terceiro quadrante. E se ele estiver aqui, seria um Z4 que pertence ao quarto quadrante. Essa é a disposição dos elementos aí, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Dessa maneira, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou especificar como é que funciona cada coisa, tá? Então, primeiramente, se o Z1, né, pertencer ao primeiro quadrante, se o Z pertencer ao primeiro quadrante, o θ ele vai ser igual ao arco tangente de B sobre A, onde o B é a parte imaginária, A é a parte real. Vou aqui. Agora, se o Z pertencer ao segundo quadrante, tem uma pequena diferençazinha aí, pessoal. Se o Z pertencer ao segundo quadrante, vai acontecer o seguinte. Como é que eu faço isso? Tá. Z pertence... Lembra que o θ aqui é sempre o ângulo que a gente vai trabalhar. Então, se o Z pertencer ao segundo quadrante, primeiramente você vai calcular um alfa, que vai ser um ângulo auxiliar. Esse alfa aqui vai ser o arco tangente de B sobre A. Na verdade, de módulo, tá? De módulo de B sobre A.
de módulo aqui de B sobre A, e o θ fica sendo igual a 180 menos alfa. A gente vai fazer essa conta. Depois eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu fazer os 4 casos. Se o Z pertencer ao terceiro quadrante, então o que você faz? Também a gente vai calcular o alfa da maneira que eu fiz aí. Nesse caso, eu vou ter o alfa igual ao arco tangente também de módulo de B sobre A. Só que aqui agora, o nosso θ, ele fica sendo 180 mais o alfa. Então, se pertencer ao terceiro quadrante, você calcula o alfa, igual a gente calculou aqui no segundo, só que você vai somar com 180. E se pertencer ao quarto quadrante, vai ficar pequenininho, mas dá para fazer aqui embaixo. Ó, se o Z pertencer ao quarto quadrante, eu também vou utilizar esse ângulo auxiliar aqui, que é o alfa. Só que nesse caso aqui, o que vai acontecer é que o nosso θ, ele vai ser o 360 graus menos o alfa. Isso aqui tem a ver, pessoal, com a trigonometria que vocês veem no segundo ano. Tá? Não tem que decorar, qualquer coisa, se a gente for fazer prova disso, eu deixo vocês levarem isso aqui para a prova, essas regrinhas. Eu vou mostrar como é que faz isso aqui a partir do segundo exemplo aqui, quer ver? O segundo exemplo, ele é assim. Eu tenho aqui um Z igual a menos 2 raiz de 3i. Essa continha aqui. Então, o primeiro passo, eu vou identificar em qual quadrante que ele está. Aqui dá menos 2, vou colocar esse menos 2 aqui. E vou colocar o menos 2 raiz de 3 aqui. Muito bem. Aí o módulo vai ser essa distância aqui. Então, teremos o seguinte, ó. Vamos primeiramente calcular o módulo. Fica menos 2 ao quadrado mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Aqui. Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, ó. O módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado é 4, fica 4 vezes 3, né? Que raiz de 3 ao quadrado é só o 3. Então, aqui vai dar 4 mais 12. E dá, então, 16, cuja raiz volta a ser 4. Então, a primeira parte aqui é você perceber, pessoal, que esse Z meu aqui, ele pertence ao terceiro quadrante. Aí, conforme eu disse a vocês, para calcular aqui o ângulo, né? O nome do ângulo é argumento. Para você calcular, no caso, o argumento, que é o ângulo, você primeiramente calcula o alfa, que ele vai ser igual a arco tangente de módulo de B sobre A. Sempre o alfa é isso. Então, aqui o nosso alfa ele vai ser arco tangente. Quem é o nosso B? O nosso B é a parte imaginária. Isso aqui, no caso, é o nosso B. E isso aqui, no caso, é o nosso A. Então, fica menos 2 raiz de 3 sobre menos 2. Logo, o nosso alfa vai ser arco tangente de raiz de 3, né? Porque 2 com 2 cancela,
pega em módulo. Logo, tem duas situações. Se você lembrar do segundo ano, você vai lembrar que o ângulo cuja tangente vale a raiz de 3 é 60 graus. E se você não lembrar, você vai poder usar a calculadora. Arco tangente de raiz de 3. Deu 60 graus aqui, certinho. Esse aqui, no caso, é o nosso alfa. Aí você vai usar agora a fórmula que eu passei para vocês. Como Z pertence ao terceiro quadrante, o θ vai ser o 180 mais o alfa. Seguindo aquelas regrinhas que eu passei aqui atrás. Ó. Se pertencer ao terceiro quadrante, o θ ele é 180 mais alfa. Tá? Aí fica direto, pessoal, essa continha. Quer ver? O θ vai ser 180 mais 60. 180 com 60 dá 240. Moral da história, o nosso Z é módulo de Z, cosseno de θ e seno de θ sim. Aqui dá 4. Aqui dá 240. E aqui dá 240 também. Então, essa expressão que eu escrevi aqui embaixo é a forma trigonométrica do nosso número complexo. Aí, pessoal, vou passar para vocês uma atividade para a gente poder começar a treinar aqui. Eu quero que vocês façam, eu vou corrigir na segunda-feira, da página 161, o número 50. Tá? Fazendo o caso, o número 50 da página 161. Aí eu pego e mando a foto da atividade para vocês, assim como mando também a foto dessas notas aqui de aula. Aí eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu mando o vídeo, né, o link do vídeo, e mando as fotos das notas de aula para vocês, pessoal. Desejei a todos um bom dia e até segunda-feira.